Voltamos a apresentar Rio Grandina Repórter. Horas 37 minutos, 18 graus a temperatura. Programa Rio Grandina Repórter. Estamos recebendo mensagens. Aliás, envie suas mensagens para 91647867. Boa tarde, Oliveira. Aqui a ouvinte Maria, da Ilha dos Marinheiros. Eu quero lhe fazer um pedido através do programa. Para o nosso posto de saúde, eu peço para o prefeito uma área coberta na frente do posto e um banco de concreto para aguardar enquanto o posto estiver fechado. Isso do lado de fora. O atendimento ótimo, só falta canetas para eles escrever e os coletores de urina e um copinho plástico demais, tudo bem. Um abraço da sua ouvinte, estamos na escuta. Maria, que está me ouvindo aí, eu só não entendi o seguinte. Se você está reivindicando a reabertura do posto, enquanto o posto não reabre, está pedindo um banco de concreto com cobertura para ficar aguardando a reabertura do posto. Acho que não, né? Eu acho que é, enquanto o pessoal está ali na fila, ter um local para ficar sentado com cobertura. Porque deve ser o atendimento por ordem de chegada. E sendo assim, as pessoas vão bem mais cedo, bem antes da abertura do posto, deve ser isso. Dona Maria vai me confirmar isso, né? Telefone 3232-2303, mensagens para 91647867. Eu recebi mais uma mensagem aqui, estou na escuta, o Cássio Curs. Muito obrigado, Cássio. 2 horas 40 minutos, Dia do Marinheiro no Brasil, celebrado no dia do nascimento de Joaquim Marques Lisboa, 13 de dezembro, é quinta-feira. Mas hoje, dia 11, também consta como Dia da Marinha. Acho que é um pequeno erro aí. Ok? Eu acho que é um pequeno erro aí. Dia da Marinha, Dia do Marinheiro, pelo que me consta, é no dia 13 de junho. Quinta-feira. Que é o dia do nascimento do patrono da Marinha, do Almirante Tamandaré, Rio Grandino. Duas horas 40 minutos, a produção é de Grace Costa, 18 graus a temperatura na Zona Sul. Contato com o Dr. Ricardo Martins Limonge, advogado especialista em direito do trabalho, empresarial e administrativo, trabalho infantil, situação epidêmica, que demanda ação imediata em todo o país. Dr. Ricardo Martins Limonge, prazer tê-lo aqui no programa Rio Grandina Repórter em Rio Grande. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Fernando. Boa tarde aos ouvintes. Me chama a atenção, a situação do trabalho infantil é uma situação epidêmica no nosso país ou no Rio Grande do Sul, doutor Ricardo? Esse trabalho, Luiz Fernando, é o seguinte, amanhã é o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil, né? Então, é importante, né, que a mídia se interesse por esses assuntos, né? Porque cada vez mais as famílias têm admitido que suas crianças insistiram no mercado de trabalho de maneira irregular, né? Nós sabemos que a legislação não permite o trabalho de menor de 16 anos de menor de 16 anos e entre 16 e 18 anos em atividades periculosas ou insalubres. Sim. E isso cada vez mais tem aumentado aqui, principalmente no nosso estado, com base no censo que foi realizado lá em 2010 pelo IBGE, né? Sim. Bem, o Brasil tirou quase 530 mil crianças e adolescentes de situações de trabalho e os devolveu às suas atividades de direito, estudar, brincar,
se desenvolver. Dia 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Outros quase 4 milhões de crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos ainda trabalham no país, doutor Ricardo? Trabalham, isso aí é com base também em pesquisas, né? E o que acontece? Essa redução que existiu, ela aconteceu em âmbito nacional. Por quê? Porque lá no Nordeste, na região Nordeste, houve efetivamente uma redução muito grande. Houve, de certa forma, uma fiscalização maior, algum trabalho efetivo maior. Mas nas outras regiões do país, na verdade, houve um acréscimo, né? E na nossa região, se a gente focalizar bem, tentar pontuar aqui, qual é a situação hoje? Antigamente, o trabalho infantil era muito voltado para a complementação de renda da família, de pessoas em estado de miserabilidade. E hoje se tem notado nessas pesquisas que o trabalho infantil ele está muito voltado para que a própria criança atinja os bens de consumo, para que compre um celular, para que compre um computador para si próprio. E isso aí eu entendo que está havendo um desleixo dos pais, né, em desvirtuar a educação da criança, né, tirando ela em vez de trabalhar em situações socioeducativas, culturais, de esporte, né, para entrar num mercado para suprir uma eventual necessidade momentânea de um bem de consumo específico, computador, um celular, essas coisas, né? Bom, doutor Ricardo, se observa às vezes que as crianças são usadas para entregar panfletos, na panfletagem. É verdade. E são pequenas atividades, mas, como o senhor diz, vai desviando a criança do seu foco, que é, nessa idade, estar focada no trabalho, nos esportes, na sua formação, não é isso? Isso, na formação. O que a gente verifica, né, no nosso estado, esse problema, essa crise violenta que tem no ensino do magistério público, principalmente, não ter professor em escola, não ter motivação, não ter atividades relacionadas ao esporte. Agora, com a legislação nova que saiu a respeito disso, de agora começar a inserir, voltado para as Olimpíadas de 16 no Rio de Janeiro, inserir em âmbito da escola essas atividades socioesportivas. Professor, assim. Desculpe, doutor Ricardo Martins, interrompê-lo. Quando o senhor fala na questão do esporte, infelizmente no nosso país, o esporte, quem pratica esporte, ele é quase todo privado, ele é quase todo pago. Porque, infelizmente, no âmbito da escola pública, o professor de educação física, o que é ministrado ali é um faz de conta, doutor Ricardo, não chega a ser educação para o esporte, não lhe parece assim? Parece, porque se a gente for pensar, hoje, para deixar uma criança longe das drogas, longe não apenas do trabalho infantil, mas longe de outros problemas, né? É importante inserir eles nessas atividades, não apenas esporte, atividades de música, teatro, socioeducativas, assim, em geral, né? Paralelas à atividade curricular básica, né? E isso a gente vê que hoje, por não ter essa situação, pelas crianças verem até na própria mídia propagandas de inúmeras ofertas, até durante programação infantil, de bens de toda a natureza, né? Eles se veem nessa necessidade. Eu quero comprar um celular, daí o pai chega em casa, então vai trabalhar, e acaba indo trabalhar. Então é essa situação que a gente está enfrentando hoje. Muito mais por necessidade pequena, né? Se tu for olhar no âmbito geral, do que uma necessidade realmente necessária, né? Da pessoa está por uma questão de sobrevivência ter que trabalhar, né? Não é o que está as pesquisas apontando, né? As pesquisas estão apontando para uma conclusão que a sociedade brasileira está desorganizada. Quer dizer, essas crianças que estão no mercado de trabalho, elas não estão diretamente no mercado de trabalho, eles são numa atividade informal. Isso. Não são atividades formais. A população economicamente ativa é a partir dos 18 anos. Até os 18 anos, nós temos que preparar o cidadão para o mercado de trabalho. Se ele não se preparar para o mercado de trabalho, é muito natural que ele vai passar o resto da vida biscateando
ou num subemprego, doutor Ricardo Martins. Não tem dúvida, essa sua conclusão é absolutamente correta, porque essa atividade que parece, de certa forma, não importante, de repente até vai ser por uma questão cultural da família, talvez por desconhecimento, acreditar que não é importante aprofundar o conhecimento, né? Mas é a fase principal para até a formação do indivíduo, né? A formação ética do caráter do indivíduo é essa época, né? Então, deixar a pessoa num meio de informalidade, a pessoa vai aprender aquilo como correto e acaba se desvirtuando, né? Deixa, às vezes, até de estudar. Por que eu vou fazer uma faculdade se o mercado de trabalho ali na frente não vai me oferecer uma remuneração muito melhor do que eu estou ganhando hoje, né? E a atividade e a formação do criança se desqualifica. E o nosso país, né, como uma economia forte no mundo, em questão financeira, econômica, né, ela tem que ter esse investimento, ela tem que redirecionar esse investimento para a educação, não tem dúvida nenhuma, para que a formação seja melhor e as pessoas não se interessem por trabalhar nessas informalidades. Bem, eu estou conversando com o doutor Ricardo Martins, advogado especialista em direito do trabalho, empresarial e administrativo, falando sobre o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, que será celebrado amanhã, dia 12 de junho. Justamente. Doutor Ricardo, agora as pessoas... mas a criança precisa aprender a trabalhar. Não, a criança precisa, nesse período, aprender a ter responsabilidade, faz parte do processo de educação, na escola e no âmbito familiar ou da sua relação afetiva. Por que eu estou falando isso? Ela tem que ser doutrinada a ter disciplina, a fazer um trabalho mínimo dentro de casa, como arrumar o seu quarto, cuidar da sua roupa, manter os seus livros organizados, ajudar minimamente ou até mesmo ativamente nas tarefas domésticas para aprender o trabalho, aquele trabalho mais educativo, na minha opinião, doutor Ricardo Martins, ele é mais de doutrina, a ensinar ao pequeno, ao jovem, a ter disciplina. Não lhe parece que isso sim é salutar, doutor Ricardo? Não, isso sim é salutar e não é para fim estatístico. Esse tipo de trabalho não é considerado trabalho, né? A própria situação da agricultura familiar tem se entendido, né, que também ela é, de certa forma, educativa, porque ele está naquela vida com a família, naquela situação, né? E ajuda ao pai, é um aprendizado para ele, né? Até porque talvez no futuro ele vai se inserir também nessa atividade, né? É uma atividade produtiva, mas é entendida que como é para a subsistência da família, daquela micro-região, daquela micro-comunidade, né? Sim. Então há esse entendimento que não entra para fins estatísticos de trabalho infantil, né? E realmente a situação hoje, o Ministério Público do Trabalho, ela tem uma campanha muito forte contra o trabalho infantil, e ele investe nisso, nas fiscalizações de DRT junto às empresas, e não se encontra um volume grande de crianças trabalhando. O problema é a informalidade, né? E aí que tem que a ação partir contra os pais, né? Porque os pais têm o poder de impedir que os filhos trabalhem. Tem que exigir isso dos pais, né? Estatuto da Criança e do Adolescente ataca esse problema? Ataca, inclusive coloca medidas punitivas, né, contra os pais, né, que se mostram omissos nessas situações, né? Conselhos tutelares, tem várias situações, né? Mas talvez isso aí também, né, Luciana, é uma questão de formação dos pais, né? Até muitas vezes por ignorância. Tem que haver um investimento nisso, né? Que é para o futuro, pensar o futuro, não pensar o agora. E para atender uma expectativa, às vezes, que a família nem teria necessidade daquela renda, e é o que está mostrando as pesquisas, né? Que a maioria dos casos nem é para complementar a renda de família, é para atender bens supérfluos, né? Então isso aí é uma reeducação geral, né? Então, por isso que tem que ter esses dias mundiais aí de combate e a mídia divulgar qual é que são as demandas principais, né? Vamos para o combate, doutor Ricardo
Isso aí. Limonge, muito obrigado pelo espaço. Não, vamos para o combate. É o seguinte, porque a pergunta é quase um combate. Porque é o seguinte, com o advento do Bolsa Família, para tirar famílias de uma situação de iniquidade, de risco, o Bolsa Família, a partir da sua implantação, ele ajudou no combate ao trabalho infantil ou não tem nenhuma relação? Eu acho que ajudou, tanto que no Nordeste ela baixou o trabalho infantil, né? Sim. Que eu acho que a região do país que é mais beneficiada por esse programa do governo, né? E lá houve, de fato, uma redução, foi, se eu não me engano, 24%. Lá era muito triste. Olha... Lá era muito triste, né? Então, hoje de certa... Mas lá era o trabalho infantil por uma questão de subsistência, entende? Tá. E as carvoarias do Nordeste? Aquilo a gente tem situações pontuais, né? Porque tudo que é empresa irregular, tudo que é empresa que faz exploração irregular, inclusive... seringueiras de seringueiras e empresas de madeireiras principalmente, né? Ainda usa mão de obra totalmente irregular, não apenas infantil, estrangeira e de todas as espécies, né? Mas o que a gente tem que combater realmente é o trabalho infantil. Para quê? Para que nossos jovens, né, no futuro façam um país melhor que nós tentamos fazer no passado. Ok, bem. Eu vou ler aqui em parte do texto. No perfil do trabalho infantil, se comparado à condição atual, à do início dos anos 90, quando a Organização Internacional do Trabalho começou a monitorar a questão no Brasil, o trabalho infantil hoje é mais urbano e menos rural e atinge, na média, crianças mais velhas que há 20 anos. Essas crianças enfrentam, em sua maioria, uma dupla jornada de escola e trabalho com a própria família, que nem sempre está em situação de pobreza. Agora o trabalho infantil ele é mais urbano do que rural. Há 20 anos atrás ele era mais rural e hoje ele é mais urbano. Aí na Grande Porto Alegre, aí em Porto Alegre, aqui também, aquelas famílias, às vezes os catadores de lixo, envolve toda a família, às vezes até as crianças vão dentro da carrocinha, doutor Ricardo. É verdade. Uma das atividades que tem que ser combatida pelos órgãos fiscalizadores, né? Porque a atividade ainda que haja, os catadores façam uma atividade para o meio ambiente aceitável, só que usam uma mão de obra das crianças que é proibida, né? Então, agora, os pais acabam usando seus filhos para uma atividade que não vai no futuro engrandecer ou fazer ele sair daquela atividade futuramente. Olha, doutor Ricardo, para encerrar, só quero aqui fazer um contraponto com o senhor. A respeito, o senhor falou assim, eles contribuem para o meio ambiente. Eu digo, infelizmente, nós ainda não temos uma boa educação para a coleta seletiva de lixo nas nossas cidades. E as latinhas de alumínio das bebidas retornam praticamente todas. E parte do papelão, vidro e plástico. Mas, infelizmente, não é por consciência ecológica, é por necessidade. O ideal que fosse toda a população se envolvesse por consciência e não por necessidade dos mais pobres, doutor Ricardo. É verdade. Tanto é que existem os catadores porque a separação já não é feita na sua casa, né? Então a gente, vamos colocar nós, né? Mas eu digo de forma geral, né? Nós não fazemos a coleta seletiva, né? E há muitos municípios que ainda não têm coleta seletiva porque não tem um aterro, despeja no aterro sanitário, muitas vezes o lixo comum junto com o lixo especial. Então, isso é um trabalho que está sendo evoluído com o tempo, né? Está muito lento, a consciência muito lenta. Eu sempre digo, coleta seletiva aqui no município, em outras cidades tem, é muito incipiente, por quê? Porque ali na esquina nós temos o container geral, onde tudo é misturado. Quer dizer, nós precisaríamos ter dentro dos nossos escritórios, no ambiente de trabalho, nas nossas casas, já quatro lixeiras, uma para cada tipo de lixo. 4 espécies. E lá na esquina também 4 containers diferentes. É verdade. Não adianta ter um container geral na esquina, onde que recebe todo o lixo misturado e passa depois o caminhão tentando anunciar
a coleta seletiva. Não está funcionando. Mas eu quero só aqui encerrar com o senhor, doutor Ricardo Martins. Carteira assinada, o índice de carteira assinada está aumentando no Rio Grande do Sul? Esse dado eu não tenho de momento, mas parece que sim, né? A taxa de desemprego tem diminuído, né? Tem melhorado muito as situações dos portadores de deficiência, né? Que estão se inserindo mais nos mercados, né? A questão da diferença do trabalho da mulher e do homem também está cada vez mais diminuta, né? E a questão racial também tem índices, todos eles melhorados. Infelizmente, o único índice que não teve um resultado positivo foi esse do trabalho infantil. Ok, vamos continuar lutando aqui pelo rádio, doutrinando, trabalhando o tema para conscientizar mais e mais famílias, os responsáveis pelas crianças e adolescentes, para colocá-los em seu devido lugar, que é na escola, no brinquedo e no desenvolvimento socioafetivo, nas suas relações sociais. Bem, doutor Ricardo Martins Limonge, advogado especialista em direito do trabalho, em contato conosco direto de Porto Alegre. Olha, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde.